Capítulo 11 Laços de amizade. O sussurro confidencial de Evantes pairou no ar entre eles, um fio de som carregado de hesitação e necessidade. Kairos ficou paralisado por um momento, sua mente processando a cena. Por que Evantes estava procurando por ele? Será que o confronto com Menandros, a humilhação pública e a revelação de sua própria dor haviam, de fato, mudado algo? Talvez as muralhas que os separavam estivessem começando a rachar. O que você quer? Kairos perguntou, mantendo a voz neutra, mas curiosa. Evantes esfregou a nuca, olhando para os lados novamente. Você ainda está bravo conosco? Por ter te ignorado antes? Kairos encolheu os ombros, uma tentativa de parecer mais despreocupado do que se sentia. Eu entendo a situação agora. Menandros os obrigava. Esquece isso. Um alívio visível percorreu o corpo de Evantes. Obrigado. É que, ele engoliu seco, reunindo coragem. Você poderia me levar para ver a guarda citrina? A pergunta foi tão inesperada que Kairos piscou. Minha mãe? Por quê? É sobre o meu Icano, Evantes explicou, seus olhos de brasa brilhando com uma seriedade incomum. Eu preciso de conselhos. Kairos ficou ainda mais confuso. Como minha mãe pode ajudar com seu Icano? O seu é radar, não é? Agora foi a vez de Evantes parecer perplexo. Você não sabe? Saber o quê? Que por sua mãe ser uma secundária, da cor laranja, ela também tem o radar como um de seus Icanos. Kairos ficou boquiaberto. Ele levou a mão à testa, uma onda de surpresa e uma pitada de exasperação consigo mesmo lavando sobre ele. Claro! Fazia todo sentido. A forma como ela sempre parecia saber quando ele estava aprontando algo, a percepção aguçada durante as patrulhas noturnas. Ele conhecia a imbuição e as formas pensamento, mas aquele terceiro Icano, o radar, sempre estivera ali, um instrumento silencioso em seu arsenal que ele nunca identificara formalmente. Não, ele admitiu, balançando a cabeça. Eu não sabia. Enquanto processava a nova informação, Kalia, que estava perto o suficiente para ouvir, se aproximou. Se é para ver a guarda citrina, eu não vou ficar de fora. Ela declarou, seus olhos brilhando de empolgação. Meu Icano é forma pensamento. Não perderia a chance de falar com ela sobre isso por nada. Severus, ouvindo a conversa de seu canto habitual, deu um passo hesitante para a frente. Se todos forem, eu não quero ficar sozinho, ele murmurou, sua franja azul escondendo parcialmente seu constrangimento. Evantes olhou para o grupo que se formava e então para Kairos. E o Menandros? Todos ficaram em silêncio, seus olhares se voltando para Kairos. A decisão era dele. Era para a casa dele que iriam. Ele respirou fundo, lembrando do rosto machucado e cheio de lágrimas do garoto, da dor por trás da fachada de arrogância. Depois de tudo o que aconteceu, Kairos disse, sua voz firme, não seria justo sairmos todos juntos e deixá-lo de fora. Ele pode vir. Evantes deu um sorriso largo e deu um soco amigável no ombro de Kairos. Vou chamá-lo. Kairos observou Evantes correr em direção a Menandros, que estava se arrumando sozinho em um canto. Houve uma conversa rápida e sussurrada. Menandros inicialmente fez uma careta de relutância, mas um olhar para o grupo reunido, e talvez um lampejo de solidão, fez com que ele concordasse com um aceno de cabeça brusco. Kairos percebeu que, apesar de tudo, aqueles quatro compartilhavam um vínculo real. Assim que todos se reuniram do lado de fora do dojo, Kairos teve um pensamento. Antes de irmos para minha casa, ele anunciou, temos que fazer uma parada. Olhares confusos se voltaram para ele, mas ninguém questionou. Ele os levou pelo caminho familiar à beira do rio, onde a floresta sussurrava do outro lado. E lá, como combinado, estava Paris. O garoto de cabelos brancos ficou imóvel, seus olhos claros se arregalando ao ver o grupo que se aproximava. Kairos? Paris perguntou, sua voz serena carregada de perplexidade. O que está acontecendo? É uma longa história, Kairos respondeu com um sorriso cansado. Os outros ficaram parados, um desconforto coletivo pairando sobre eles.
O primeiro a se mover foi Severus. Ele deu um passo hesitante em direção a Paris, seus olhos de Jacinto fixos no chão. Eu sinto muito, Severus gaguejou, suas mãos tremendo ligeiramente. Por tudo. Eu nunca quis machucá-lo de verdade. Paris observou-o por um momento, sua expressão impassível. Eu sei, ele disse simplesmente. Você sempre foi o que batia mais fraco. A declaração foi tão direta e verdadeira que uma onda de risos nervosos e aliviados varreu o grupo. Até Menandros soltou um grunhido abafado. Encorajados, Evantes e Calia se adiantaram. Nós também sentimos muito, Paris, Calia disse, seus dedos entrelaçados. Foi idiota da nossa parte, Evantes acrescentou, esfregando a nuca. Todos os olhos então se voltaram para Menandros. Ele cruzou os braços e virou o rosto com um faldível. O acinzentado nunca reclamou de apanhar, ele resmungou, evitando o contato visual. Mas, eu poderia ter batido um pouco mais leve. Foi o mais próximo de uma desculpa que eles iriam conseguir, e todos pareceram aceitar que, vindo de Menandros, era um progresso monumental. Kairos mudou de assunto. Olha, Paris, eu não posso mais te treinar. Se o Daemon descobrir, ele me expulsará do dojo. Mas, ele fez uma pausa, um plano se formando em sua mente. Eu tenho uma ideia. Venha conosco. Para minha casa. A jornada até a casa dos Greioran foi feita em um silêncio estranho, mas não hostil. Quando chegaram, viram Dariana do lado de fora, verificando as amarras de uma treliça de ervas, seu braço e ombro ainda enfaixados. Ao ver a comitiva de crianças com seu filho, seus olhos laranja se arregalaram em surpresa genuína. Kairos. E, todos vocês? Esses são seus amigos? Menandros, automaticamente, bufou. Eu não sou amigo de Acinze, você deve ser o filho de Teron, Dariano interrompeu, sua voz suave, mas com uma lâmina de aço por trás. Sua língua é tão afiada quanto a do seu pai, eu vejo. Kairos riu, um som de alívio e diversão. Mãe, de certa forma, eles são meus amigos. Ele se virou para o grupo. Mãe, esta é a turma. O cara carrancudo é Menandros. Menandros ficou roxo, mas apenas resmungou um oi quase inaudível. Esta é Calia, ela é sua fã, Kairos continuou. É uma honra conhecê-la, guarde a citrina. Calia disse, curvando-se rapidamente, seus olhos brilhando. O mais quieto é Severus. Olá, Severus sussurrou, escondendo-se atrás de sua franja. O ruivo é Evantes, ele que queria te ver. Senhora! Evantes quase gritou, seu nervosismo óbvio. E este é Paris. Ele é meu amigo também. Paris acenou com a cabeça para Dariana, seu olhar calmo e avaliador. Guardian. Dariana estudou cada rosto, sua expressão severa suavizando-se em algo mais maternal. É um prazer conhecer todos os amigos do meu filho. Kairos então explicou o motivo da visita. Mãe, o Evantes e a Calia queriam algumas dicas sobre como usar seus icanos em combate. Evantes se adiantou. Eu tenho a alma vermelha alaranjada, então meu icano é o radar. Eu perguntei a um guarda, o Ajax, e ele disse que só é útil para defesa ou para surpreender em um contra-ataque. Isso é verdade? Dariana inclinou a cabeça. Em parte, sim. É uma avaliação honesta para um iniciante. Mas um radar bem treinado pode ser muito mais. Existem técnicas muito mais avançadas. Uma delas é expandir o campo usando a mana interior como base, em vez de apenas a externa. Isso cria um campo de força ao seu redor, bloqueando completamente ataques inimigos. Os olhos de Evantes brilharam como brasas vivas. Sério? Eu posso fazer isso? Eventualmente, Dariana advertiu com um sorriso. É uma técnica de mestre. Por agora, foque em refinar seu alcance e precisão. Domínio básico antes de correr. Evantes parecia estar nas nuvens, sua decepção anterior completamente esquecida. Calia então falou. Minha alma é amarelo-alaranjada. Meu icano é forma-pensamento.
Um icano versátil, Dariana disse, seu olhar se tornando mais interessado. A forma pensamento é uma ferramenta de infinitas possibilidades. Você pode começar com construtos simples, mas com o tempo e treino, pode avançar para ataques psíquicos, ilusões complexas que enganam todos os sentidos, ou até mesmo, ela baixou a voz, uma influência mental sutil, confundindo a mente de seu inimigo e forçando erros. Kalia ficou maravilhada, sua boca ligeiramente aberta. Isso é incrível. Obrigada. Evantes ficou visivelmente com ciúmes. Isso é muita sorte. O meu só me diz onde as coisas estão, o dela pode controlar mentes. Foi então que Severus se aproximou, quase se arrastando. Guarde a citrina, ele sussurrou. Você não teria uma dica para mim também, teria? Menandros pulou ao seu lado. Você quer dizer? Kairos percebeu que ainda não sabia. Qual é a alma de vocês? Severus olhou para Menandros, que fez um gesto de vá em frente com a cabeça. Nossa alma é a azul arroxeada, Severus explicou. Nosso icano é a manipulação elemental. Isso é maneiro! Kairos exclamou, genuinamente impressionado. Depende do elemento, Dariana corrigiu gentilmente. Ele varia de pessoa para pessoa. Qual é o seu elemento, Menandros? Menandros, ansioso para mostrar sua superioridade, se adiantou. Eu vou primeiro. Ele juntou as mãos, suas palmas formando uma concha. Sua expressão se contraiu com a concentração. Lentamente, ele começou a afastar as mãos. No espaço entre elas, uma esfera de escuridão pura começou a se formar, uma mancha de vazio que parecia absorver a luz ao seu redor. Era instável, tremulando, e suave escorria da testa de Menandros. Depois de alguns segundos, a esfera se desfez com um suspiro silencioso. Trevas, Dariana concluiu, seu tom respeitoso. Um elemento muito raro. Menandros inflou o peito, um sorriso triunfante estampado em seu rosto. Eu sabia que era especial. Dariana concordou. E praticamente inútil durante o dia. A luz solar natural dissipa sua energia. Apenas um verdadeiro mestre das trevas poderia manifestar um poder significativo sob a luz do sol. O sorriso de Menandros congelou e morreu. No entanto, ela continuou, durante a noite, ou em lugares de escuridão absoluta, qualquer usuário de trevas é uma força formidável, quase intocável. Meu conselho? No futuro, busque aprender a controlar um segundo elemento para cobrir sua fraqueza diurna. Menandros ficou com uma mistura de orgulho e preocupação. Dariana então se voltou para Severus. E você, garoto? Pelo que vi no teste com meu filho, seu elemento é o relâmpago. Aquelas luvas que você usa são para acumular estática, não são? Severus ficou pasmo. Sim. Como você sabia? É meu trabalho saber, ela disse com um sorriso suave. O relâmpago é um elemento versátil. Velocidade, poder de impacto ofensivo, com o tempo e muito treino, dizem que os mestres podem até chamar relâmpagos do céu. Severus ficou corado, uma pontada de orgulho tímido brilhando em seus olhos arroxeados. Kairos viu a oportunidade. Mãe, eu tenho um problema. Ele explicou a proibição de Daemon e seu desejo de continuar treinando Paris. Você não poderia treiná-lo, como fez comigo. Dariana olhou para o grupo de crianças, seus olhos passando de um rosto para outro, o orgulhoso, o tímido, o energético, a admiradora e o solitário. Um sorriso lento se formou em seus lábios. Acho que tenho uma ideia melhor, ela anunciou. Venham todos para o quintal. Ela os levou para o espaço aberto atrás de casa, o mesmo onde Kairos tinha treinado por tantas horas sozinho. Abram espaço e comecem a juntar grama. Muita grama. Por quê? Menandros questionou, sua natureza desconfiada surgindo. Apenas façam, Dariana instruiu, sua voz deixando claro que não era um pedido. Intrigados, as 6 crianças obedeceram, arrancando punhados de grama seca e macia até formarem uma pilha considerável.
Dariana então se ajoelhou e começou a trabalhar, suas mãos movendo-se com uma destreza incrível, entrelaçando e moldando a grama. Kairos assistiu, um sentimento de familiaridade crescendo dentro dele. Ele sabia onde isso ia dar. Em questão de minutos, a grama amorfa tomou forma. Braços, pernas, um torso, um boneco de grama muito maior e mais robusto do que aquele que ela havia feito para Kairos. Era do tamanho de um homem adulto. Dariana colocou as duas mãos sobre o peito do boneco e fechou os olhos. Os alunos observaram, fascinados. Por um momento, nada aconteceu. Então, o boneco estremeceu. Não foi um tremor do vento. Foi um movimento deliberado. Ele se pôs de pé, sua forma de grama agora emanando uma presença sólida e ameaçadora. 2 pontos de luz laranja brilharam onde seus olhos deveriam estar. Kalia ficou boquiaberta. Guardiã Citrina! Como você fez isso? É simples, querida, Dariana explicou, levantando-se. Por ser uma secundária, posso unir meus icanos. Este não é apenas uma forma pensamento. É uma forma pensamento com a minha imbuição. Eu saturei sua estrutura com mana, tornando-o durável, forte e rápido. Ela olhou para o grupo, um brilho divertido em seus olhos. E este aqui, este pode lutar contra todos vocês. Juntos. A excitação foi elétrica. O boneco de grama assumiu uma postura de luta, seus pés enraizando-se levemente no chão. Todos em posição! Evantes gritou, seus punhos se acendendo com mana. Menandros assumiu uma guardia baixa, uma sombra de escuridão já dançando em torno de seus punhos. Severus colocou suas luvas, faíscas crepitando entre seus dedos. Kalia fechou os olhos, concentrando-se. Paris se posicionou com uma determinação silenciosa. E Kairos? Kairos olhou para os lados. Para Evantes, impaciente e pronto para o combate. Para Kalia, focada e determinada. Para Severus, nervoso, mas resoluto. Para Menandros, com sua raiva agora canalizada para um propósito. Para Paris, seu primeiro e mais improvável amigo. Ele lembrou de todas as horas solitárias, de todos os desmaios, da dor do isolamento. E então ele viu aquilo. Amizade. Companheirismo. Um desafio compartilhado. Uma onda de emoção tão forte o atingiu que seus olhos se encheram de lágrimas. Ele não as deixou cair, mas virou-se rapidamente para sua mãe. Obrigado, mãe, ele sussurrou, sua voz embargada. Dariana viu as lágrimas não derramadas em seus olhos e o orgulho transbordando em seu rosto. Ela se aproximou e enxugou suavemente um canto de seu olho com o polegar. Você fez bons amigos, Kairos, ela disse suavemente, sua própria voz carregada de emoção. Bons amigos. E então, com um grito de guerra coordenado, ou pelo menos, um grito de Evantes e vários outros gritos menos coordenados, as 6 crianças se lançaram contra o boneco de grama, um turbilhão de cores, elementos e vontade jovial, unidos pela primeira vez sob o céu aberto, no quintal da Guardiã Citrina.